Se você recuar e olhar, com os olhos bem abertos, como a história humana foi administrada nos últimos tempos pela ordem estabelecida, verá um padrão inconfundível. Uma certa percepção foi impulsionada, seletivamente construída a partir da origem das espécies de Darwin, a noção de que a raça humana evoluiu através dos macacos, em um padrão linear e ininterrupto de crescimento e adaptação, baseado em mutações genéticas aleatórias. Além disso, a raça humana como a conhecemos é a única espécie inteligente que já habitou o planeta, e nunca esteve em contato direto com espécies inteligentes de qualquer outro tipo. Testemunhos e evidências do passado que não contradizem a percepção de nossa história são comumente aceitas como fatos. Ninguém parece desafiar, por exemplo, a noção de que mastodontes ou dinossauros já percorreram a Terra. Mas e quanto aos depoimentos e evidências do passado que desafiam essa percepção de nossa história? Digamos, por exemplo, uma tribo nativa norte-americana alegando que seus ancestrais lidavam regularmente com gigantes? Histórias dessa natureza são certamente consideradas como história verdadeira pelo povo das próprias tribos, mas é claro que quando elas são contadas em nossa sociedade, são relegadas ao status de lenda, mito ou folclore. Vamos olhar para um exemplo de um artigo publicado no The New York Times em 1902. Este artigo de jornal da imprensa corporativa fala da descoberta de esqueletos gigantes que não poderiam ter sido menores de 12 pés, 3,65 metros, de comprimento. Naquela época, parece que tais eventos não foram atendidos com o ceticismo raivoso que são hoje. Somente após a autoridade tomar posse e ocultar ou destruir evidências físicas, como os ossos gigantes descobertos acima, ocorre sua narrativa de ceticismo e descrédito das lendas nativas. Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que a proprietária de terras Luciana Quintana espera poder encontrar milhares de esqueletos com base nas informações históricas transmitidas por tribos nativas durante as primeiras invasões espanholas que têm conhecimento detalhado da existência de uma raça de gigantes que habitava as planícies do que hoje é o leste do Novo México. Novamente, esta informação foi aceita como história, não como lenda. Tais histórias também não são as imaginações isoladas de um grupo nativo americano. O ponto é que as tribos, cujas histórias os trazem de volta ao tempo em que esses gigantes existiriam, dão um testemunho notavelmente consistente não apenas de sua existência, mas também de sua aparência, costumes e comportamentos. Por que não estamos abertos a considerar essas afirmações como fatos históricos da maneira como fazemos com os dados mais controversos sobre o passado que recebemos? Por uma única razão, o desconforto bem estabelecido da dissonância cognitiva, uma angústia mental temporária proveniente da percepção da realidade em que nascemos ameaçada em nossas mentes. E nossas autoridades usam esse fenômeno para aprofundar a programação de sua percepção controlada, usando o medo, a ridicularização, a vergonha e outras técnicas de controle da mente social e cultural amplamente pesquisadas para nos manter no caminho que querem. Observações de Lincoln. Mas antes que o trabalho de Darwin sobre a origem das espécies fosse lentamente transformado em um universo sem divindades no início do século XX, é bem possível que as pessoas aceitassem abertamente a possibilidade de que gigantes existissem na América do Norte em algum momento de nosso passado. Certamente, essa reflexão sobre as cataratas do Niágara, de Abraham Lincoln, em 1848, revela um conhecimento sereno e de olhos abertos sobre a presença de gigantes em um tempo anterior. Provavelmente, Lincoln estava familiarizado com as histórias de muitas das tribos de um esqueleto gigante real que sobreviveu. Foi desenterrado em uma mina de ouro em Rosia, Montana, Romênia, 13 de dezembro de 1976. A imagem que apareceu na transmissão ao vivo da situação de desastre por helicóptero é falsa? Mas por que você faria isso? Bem, este artigo é uma história sobre gigantes que existiram no passado. Gigantes que podem ter existido no passado, os chamados gigantes também chamados de Nefilim, mas eu pessoalmente acredito que eles realmente existiram ou ainda podem existir em algum lugar agora. Estou pensando. Isso não é apenas uma suposição, mas algo de que tenho minha própria prova. Claro que no dia a dia não tocamos nesses assuntos porque há o risco de atrapalhar o dia a dia. Eu tenho uma história estranha. Tenho certeza de que há pessoas que sabem disso, mas no momento do terremoto, durante a transmissão ao vivo relatando a situação do desastre, um esqueleto gigante foi refletido na tela retransmitindo o penhasco desabado.
Muitas pessoas assistiram à transmissão ao vivo pela TV e houve um testemunho de que um enorme esqueleto humano foi mostrado quando a parte subterrânea foi exposta no penhasco no vídeo ao vivo. Além do mais, os espectadores não têm nenhuma conexão na vida, no trabalho ou mesmo politicamente, então não é como se eles estivessem inventando mentiras sistematicamente. Bem, as bases vivas das testemunhas estão geograficamente distantes. Curiosamente, em uma transmissão posterior do mesmo local, o penhasco foi coberto com uma mona azul para que o penhasco exposto em questão não pudesse ser visto. Não está claro em que ordem cronológica essas obras foram feitas e por quem, mas parece que o lençol foi pendurado para esconder as coisas claramente inconvenientes. Pelo menos é assim que se percebe. No que diz respeito às condições do local, parece uma situação perigosa que pode levar a um desastre secundário se as coisas derem errado. O que eles estavam mostrando? O que motiva a grande mídia a fazer uma coisa dessas ao vivo? Parece que as testemunhas ainda estão confusas. Mesmo que eu realmente tenha visto em tempo real, foi negado. Além disso, a imagem que poderia ser pesquisada na internet até alguns anos atrás foi apagada agora. Refere-se à foto da falésia coberta com um lençol azul. O objetivo de desacreditar ou distorcer a veracidade da testemunha. Bem, o número de testemunhas oculares da cobertura em tempo real dos ossos gigantes é relativamente pequeno, mas, é verdade que foi televisionado, tantas pessoas deveriam ter visto, mas por algum motivo não houve testemunhas. Poucas, não consigo deixar de pensar nos sentimentos deles. Eu realmente vi.